Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém. Abramos nossa Bíblia em Efésios 6:10. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Existem dois reinos que imperam no mundo. Um é o reino de Deus. O outro é o reino do diabo. Salmo 103, 19, diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Quando foi colocado duas potências, esse é o pastor que escreveu o vaso, o Eduardo Sampaio, ele coloca como duas potências. E eu quero dizer para você que essas duas potências, elas operando no momento, a humanidade imagina duas potências, sim, de similar posição, governo, poder, império, mas a verdade é que não é dessa forma. Um é uma potência, o outro, um outro tipo de potência. O reino de Deus está estabelecido e ele domina sobre tudo. Sobre tudo é sobre os céus, é acima dos céus, é abaixo dos céus, é na terra, é nas águas, é em todos os lugares. E é no império do diabo, ele também reina. O reino do adversário, vou tirar já esse nome da nossa frente. O reino do adversário, o Senhor nos libertou do império das trevas. E há império das trevas que nós vamos ter que agora entrar numa nova época, ou, digo nova porque a gente via esses atos mais longe da gente, e agora parece que ele está sufocando o nosso redor. Não é só a minha casa, não é só a minha igreja, não é só a minha comunidade, não é só o bairro, ele está geral. 5 táticas que o inimigo usa para destruir o crente. Primeiro, tentação. E o que é tentação? Tentação é a indução para o mal por sugestão do inimigo ou da sensualidade. É um ataque do inimigo. Tentação é a sedução maligna que conduz o homem à desobediência. Paulo indaga a Timóteo sobre o estado da sua fé. Paulo envia a carta a Timóteo e pergunta, porque Timóteo estava um pouco fraco, Timóteo estava atravessando uns períodos e ele ficou preocupado e ele manda a carta perguntando. Em 1 Tessalonicenses 3:5, Paulo indaga sobre o estado da fé de Timóteo, se Timóteo estava firme, que mesmo com os ventos contrários, se Timóteo estava lá, se ele ainda estava mantendo a chama da fé nele. E Paulo se alegra em saber as boas notícias a respeito dele. Provação. Olha, tentação é a sedução maligna que conduz o homem à desobediência. E provação é o caminho para a purificação. Então, logo se deduz que Satanás testa o crente tentando. Ele tenta.
E Deus nos testa provando. Nós passamos pela prova, fazendo o quê? Não tem um hino que diz? Passamos pela prova, dando glórias a Deus. E quando Satanás nos tenta, a gente tem uma dificuldade de dar glória naquela hora da tentação. Mas é na hora que vem o ataque que nós temos que contra-atacar com a palavra de Deus. Tentação é cobiça da carne, é cobiça dos olhos e é soberba da vida. O homem, ele é seduzido pela cobiça. Então, Tiago 1,14 diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então a cobiça, ela vem pelos olhos, você olhou e você desejou. Nós lemos um livro de um pastor batista que veio, ele é batista, mas ele é dos Estados Unidos, e ele veio na Batista da Vila Gerte, há uns 20 e pouco anos atrás, e ele contou a história dele. E ele morreu, estava dentro do hospital, ele foi até os céus, e depois ele voltou. E quando ele voltou, ele estava sentado, ele via um casal sentado no restaurante, um homem de um lado, uma mulher do outro. E o anjo que levava ele para vários caminhos, que o levou para mostrar algumas coisas, perguntou: você sabe quando uma pessoa fica possessa? Ele disse não. Ele falou: então observe esta mulher e observe este homem. Diz que um comendo, o outro comendo. De repente, ele levantou a cabeça e a viu. Ela, abaixada, comendo, levantou e a viu, e o viu. E os dois abaixaram a cabeça. E na frente de cada um havia um sapo, todo transformado, todo gelatinoso, um demônio. Era um demônio neste formato. E aí, eles, abaixados, levantaram a cabeça. Quando os dois levantaram e um olhou para o outro, um desejou o outro. A mulher desejou aquele homem desejou aquela mulher. Mas eles não poderiam ter se desejados. E pelo fato de ter se desejado, este inimigo, que estava ali na espreita, pulou no rosto dele e dela e entrou neles. Aí o anjo diz: agora eles estão possessos. Dali eles cairiam no pecado do adultério. Eu sei que é muito difícil ouvir uma situação dessa, mas a gente deixou de falar lá atrás. Muitas vezes eu tive vontade de contar e não pude contar. E agora nós temos que, porque nós estamos batendo no período mais difícil que a humanidade está vivendo. Se houve outros, nós não estávamos lá, mas no nosso tempo, este é o mais difícil. Então a cobiça dos olhos, o pecado vem pelo desejar, pelo desejo da carne e a soberba da vida. Cobiça é o desejo imoderado ou ambição de honras ou riquezas, ou seduções, ou sensualidades, ou coisas que faz a carne, desejos da carne. Tudo que gera o desejo da carne, afastando o espírito, estamos em pecado. 1 Timóteo 6,10: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aí vem a sedução, desviando da obediência devida a Deus. Efésios 5,6 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sedução é a maneira que Satanás mais trabalha para derrubar uma pessoa. Ele seduz a pessoa
leva a pessoa ao encantamento, e quando ela se dá conta, ela já caiu no pecado, e depois de cair no pecado, para se levantar não é fácil. Vimos o testemunho dado hoje. O sedutor se transforma em anjo de luz. O sedutor é o próprio inimigo. 2 Coríntios 11:14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A tática dele é transformar o material em espiritual. Aí, tudo é lícito. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí o segundo tópico é opressão. Opressão é enfermidade, é perturbação, é perseguição, e nós só vencemos a perturbação glorificando a Deus. Quantas vezes nós temos recebido pedidos de pessoas que estão enfermas, perturbadas e se sentindo perseguidas? Ela tem aquela sensação de que tem alguém perseguindo ela. E aí a gente entra em clamor para que Deus mude a história. Mas a verdade é que a própria pessoa precisa glorificar a Deus. Nós entramos em tantas guerras por falta de ir lá e orientar. Olha, glorifica a Deus. Glorifica a Deus, porque toda vez que você glorificar a Deus, quando você sentir esta perseguição, que você sentir esta opressão, canta um hino, e ele vai embora. Ele não aguenta. Ele bate em retirada. Há uns 20 anos atrás, um pouquinho mais, eu, Manésia, não sabia o que era assistir um culto, porque o inimigo pegava várias pessoas. De quarta ele pegava uns que vinham até da rua, e domingo tinha uma que todo domingo ela caía aí. Lá vai eu e a irmã Nésia. No outro domingo, no outro domingo, no outro domingo, no outro domingo. Aí um dia, eu falei, Senhor, nós não vamos mais assistir o culto por causa desse demônio? O Senhor falou para mim assim, segure uma mão dela e peça a minha filha Nésia que segure a outra. Aí eu estava sentada ali, mais ou menos onde você está, Nídia? Nesses bancos aí. E falei, Manésia, hoje nós vamos assistir o culto. Segura a mão dela. E eu vou só segura de lá e eu seguro de cá. Seguramos a mão dela. Irmãos, o inimigo não conseguiu entrar na mulher. Não, ela era jovem. Não entrou na jovem. Nós assistimos o culto inteiro. Ela voltou no outro domingo, assistiu o culto inteiro. Voltou no outro domingo, assistiu o culto inteiro. E nós não precisamos mais segurar na mão dela. Irmãos, Deus tem estratégias, maneiras de trabalhar. Expulsando a gente estava. E ele voltava. Expulsava e ele voltava. Então vamos manter um vínculo aqui que ele não vai entrar. Aqui ele não vai entrar. Porque para entrar nela tem que passar, tocar em nós. Em nós ele não podia tocar. Deus tem a sua forma. Depressão. Opressão e depressão. Existe uma linha divisória quando se passa da opressão para a depressão. Quais as características de uma pessoa depressiva? Ela diz assim, eu fui fracassado ontem. Como eu não serei amanhã? Satanás já jogou na mente dela. O passado foi desastroso. O meu hoje é inseguro e o meu futuro será obscuro. A pessoa não consegue enxergar nenhuma perspectiva. Ela vê trevas e densas trevas. Trevas e densas trevas. Trevas e densas trevas. Aí, ela precisa entender que a palavra de Deus veio para ela.
vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados e oprimidos. Cansado porque teve um passado desastroso. Cansado porque hoje para ele está inseguro. Cansado porque ele não consegue, mais que ele pensa que o futuro será diferente, ele não consegue enxergar. Mas nós, como igreja de Cristo, vamos como luz e vamos ensinar. Olha, o Senhor te disse que se você vier a Ele e você entregar o seu fardo a Ele, o Senhor vai aliviar o que está te oprimindo. O Senhor é poderoso. Causas da depressão são abatimentos, são tristezas sem causas, são choros sem causa, insônia, mutilação, desejos de morrer. Não sei porque o Senhor nos levou nesta quinta-feira para este caminho, mas há dentro da casa do Senhor pessoas sentadas, cantando, falando, até ministrando com todos esses sentimentos de causas de depressão. Mas Deus tira o abatimento e levanta o abatido e põe o abatido para cima. Ele tira a tristeza, ele tira o choro sem causa, ele tira a insônia, ele tira o desejo de morte, que é a mutilação, e o desejo de morrer. Existem muitas razões pelas quais os jovens podem começar a se autoagredir. Razões familiares, como não se dar bem com os outros, membros da família. A divisão familiar gera transtornos no momento e no futuro. Por isso que a palavra que Valdirene trouxe, ela encaixa, ela só fortaleceu, ela só trouxe a nós, de que vale a pena você, mamãe, vale a pena você, papai, vale a pena você, missionária, você intercessora, você evangelista, descer no vale por alguém que está passando por este abatimento, por esta tristeza, por este choro sem causa. O meu filho disse: mãe, uma irmã me chamou para desabafar algo, e ela desabafou, e eu me vi sem condições de ajudá-la, e eu disse a ela: eu vou fazer uma oração. E ele falou que a hora que ele orou, mãe, eu me arrepiei todinho, eu fiquei que, meu Deus do céu, mãe. Aí, as condições que essa irmã foi criada, ela viu o pai batendo, ela viu o pai judiando da mãe, ela viu cenas que veio trazendo transtorno, mágoa, dor, sofrimento, ela via trevas todos os dias dentro da casa dela, e essas trevas foi causando sequelas nela, e ela casou, gerou filhos, o marido faz com ela, faz com as irmãs delas, os maridos, e agora a filha está desencaminhada. E ele falou: eu vou entrar na sua casa. Eu falei: vai mesmo, e entra no nome de Jesus, põe Jesus na frente. Irmãs, quando nós colocamos Jesus na frente, nós levamos a luz, é a candeia que brilha, é a candeia que traz a cura, é a candeia, o nome de Jesus. Qualquer um de nós não estamos ilesos de nenhuma dessa circunstância nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, como vencer. Vencer é orando a Deus. Quando a irmã Nésia convoca você para orar, e nós convocamos para o período da terça, irmãos, irmã, entenda o período tão difícil que nós estamos passando. Como está difícil dobrar o joelho 10 minutos e orar. Fala sério. Sabe por que nós às vezes arrastamos? A gente sabe o nível de tempo que a igreja está gastando com oração. A igreja não está gastando muito tempo e nós estamos sendo sufocados, porque a oração
não está na quantidade necessária para que Deus possa fazer a limpeza, porque o que está orando tão pouco, precisa passar por um renovo, precisa passar por uma transformação. Deus está chamando você, Deus está chamando os intercessores para mais um pouco, para se entregar um pouco mais, para alcançar um pouco mais. Há duas forças, você tem que optar por uma e renegar a outra. Não fala de inferno, que ninguém quer ir para o inferno, mas é certo o inferno, tanto quanto certo é o céu, aonde nós queremos chegar, como obreiras, como mulheres e homens de Deus. Obcecar significa cegar, ofuscar, escurecer com trevas, turvar o entendimento, induzir ao erro, desvairar, alucinar. O que mais a gente tem encontrado é com pessoas alucinadas. Você vai conversar, irmãos, tenta conversar com o jovem se ele tem palavras. Pô, não pô. Jesus desenrola a língua dele, tira as palavras da linguagem da terra, do inferno, porque nem é da terra, é do inferno. Eles não têm diálogo, e nós não vamos longe. Você fala assim, é porque estão lá no mundo. Não, se nós chegar perto de nós, vão chegar perto dos nossos, você vai ver se os nossos têm a qualidade de ter vocabulário. A palavra de Deus diz que Deus deseja dar língua erudita. Sabe como se consegue língua erudita? Língua erudita não é língua estranha, minha irmã. Língua erudita não é língua estranha. Língua erudita vem da leitura constante, diária, todos os dias da palavra do Senhor. A palavra do Senhor e tudo que envolve a palavra do Senhor promove língua erudita. Então, quando tu abrir a tua boca, vai sair palavra que tu nem imaginava que tu tinha dentro de ti. E esta palavra vai transformar vidas, vai levantar o abatido, vai libertar o depressivo, vai libertar o opresso, vai mandar a obsessão embora. Quando uma pessoa vive longo tempo sem alegria e sem prazer nas coisas, o fim dela é pecado. Toda pessoa que vai se entristecendo com o abatimento é maltratada, é judiada. E foi judiado com os pais, depois é judiado com o marido, depois vem os filhos. E aí fala, não tem maldição, não tem, né? Quando você entra em Cristo Jesus e o sangue do Cordeiro separa você da sua geração, dos teus antecedentes, guarda você, guarda os teus filhos, guarda os teus netos, mas você precisa colocar o sangue de Jesus no meio. O coração é a sede da vida, diz Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o coração, guarda o sentimento, guarda a tua alma. Como nós vivemos dias de pessoas que se dizem cristãs, e se veem no direito de falar, de fazer, jejuar, orar, levantar grupo de oração, para Deus, destrua. Irmãos, eu quero dizer para a igreja, que não longe do dia de hoje, nós teremos surpresa na terra. E se tiver crente que vai morrer assim, pum! Avalie se Deus está tirando, porque chegou o momento, porque nós podemos morrer. Ou se a pessoa apressou-se para fazer o mal, e Deus falou assim, agora você passou do limite que você deveria ir. Agora eu virei a ti.
Mas eu não virei mais um Deus que não pega e não age com justiça. Agora eu acho. Agora eu faço. Propagadores de paz. Todos que incitam não são propagadores de paz. Oremos como Davi. Expurga-me dos pecados ocultos. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação no meu coração. Que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos ajude a entendermos quantas pessoas estão ao nosso redor precisando da nossa ajuda. Você olhou para o teu filho? É isso que nós temos que fazer. O primeiro passo é olhar para dentro da nossa casa. E nós vamos avaliar o estado dos nossos filhos, o estado do nosso marido. Mas, na oração de hoje, eu vou contar a vitória que Deus vai fazer. Porque a oração de hoje quebrou um espírito que está familiar lá na minha família. Não a família de sangue, mas a família agregada. Na família agregada. Deus vai quebrar. Não, vou mudar. Deus quebrou na oração que vocês fizeram e nós fizemos juntos agora à tarde. Sabe essa oração? Sabe a palavra de rispa? Sabe todas essas palavras que o Senhor concedeu a nós nesta tarde? É porque Ele vai mudar a história da tua família. Ele vai começar pela tua casa. Ele vai começar lá dentro. Ele vai mudar. Tome da autoridade, não tenha medo do reino das trevas, porque aquele que está na luz, olha, brilha muito mais. Olha o que a palavra que foi lida em Isaías 9, foi lida oficial hoje. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. A luz está no nosso meio, a luz chegou, as trevas vão sair, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. A palavra de hoje é essa, a palavra para você guardar no seu coração é esta: havia trevas, agora há uma grande luz. Agora nesta região, aonde a morte, resplandeceu a luz, e resplandecendo a luz, veio a vida, e vida com abundância. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Olha, hoje Deus está mexendo na aljava dele, para trazer alegria sobre nós, alegria sobre o nosso ministério, alegria no meio da nossa casa. O Senhor está dando porção dobrada de alegria. Vai todos se alegrarão perante o Senhor, como se alegram na ceifa. Olha, quando você planta e vai para a colheita, o lavrador que plantou, que cuidou, e ele vai para a ceifa, e deu uma ceifa, mas deu uma colheita que ele não esperava que seria tão grande. Ele se exulta, e o Espírito do Senhor está falando ao nosso coração nesta tarde, que grande vai ser a ceifa da alegria. Deus está enviando uma grande colheita de alegria. Olha, as suas lágrimas, o Senhor as colheu, e vai vir transformado em risos de alegria, ainda que a terra esteja debaixo de densas trevas. A igreja do Senhor Jesus, ela está debaixo da resplandecente estrela da manhã. Ela brilha, e ela vai brilhar até chegar o dia perfeito. E no dia perfeito nós sairemos daqui, partiremos, iremos para o lugar aonde Ele tem determinado a nós,
para nunca mais, de eternidade a eternidade, você vai chorar. Ele limpará dos seus olhos toda lágrima, a tristeza, a lágrima. Olha, receba alegria do Senhor é a tua força, alegria do Senhor é a tua força, alegria do Senhor é a tua força, alegria do Senhor é a porção que Deus tem para todos nós, e a nossa família, e a nossa igreja, e as igrejas do Senhor, porque nós profetizamos palavras de gozo e de alegria. Recebam em nome de Jesus. Amém.